Constituição Federal. 1. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 2. São direitos dos trabalhadores jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Turno ininterrupto de revezamento é um modelo de trabalho que permite que a empresa funcione em tempo integral, sem pausas. Exemplo, quando o empregado trabalha em um período pela manhã, em outro pela tarde. Ele vai revezando os turnos. 3. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal. 4. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. 5. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120. É bom lembrar que o artigo 10 do ADCT, inciso 2, prevê a garantia de emprego da gestante até 5 meses após o parto. 6. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Mas memorize que a cada ano serão acrescentados 3 dias, chegando ao máximo de 90 dias. Por exemplo, se o empregado trabalhou 11 meses ele terá direito a 30 dias de aviso prévio, se ele trabalha 12 meses completo terá direito a 33 dias de aviso prévio. 7. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. 8. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Atenção para a súmula 308 do TST. Os 5 anos anteriores são contados da data do ajuizamento da reclamação, e não, as anteriores aos 5 anos da data da extinção do contrato. 9. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Lembre-se de que o horário noturno do trabalhador urbano é das 22 horas às 05 horas do dia seguinte. Já o rural tem que saber se ele trabalha na pecuária ou na lavoura. Se for na lavoura, o horário noturno será das 21 horas às 05 horas e se for da pecuária será das 20 horas às 4 horas. O adicional noturno do trabalhador urbano é de 20%, já que a hora noturna é calculada como sendo de 52 minutos e 30 segundos. Já o adicional do trabalhador rural é de 25%, visto que a hora noturna equivale a 60 minutos. 10. Contrato de aprendizagem é entre maior de 14 e menor de 24 anos. Atenção, contrato de aprendizagem não é até 18 anos e sim 24 anos. Se for deficiente, não haverá prazo. 11. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 12. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. 13. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da eleição e da posse seja realizada fora do prazo previsto no artigo 543, 5º, da CLT, ou seja, 24 horas, desde que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na vigência do contrato de trabalho. Detalhe importante, o empregado de categoria diferenciada eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. 14. Imagine que o empregado tenha sido dispensado, com aviso prévio indenizado. Nesse período ele corre e faz o registro para concorrer a dirigente sindical e ganha. Fique atento. O registro da candidatura do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura a estabilidade. 15. E nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 16. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 17. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. 18. São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. 19. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18. Mas fique atento, pois o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos.
Por isso, falar que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos é errado, uma vez que os analfabetos maiores de 18 anos não são obrigados e nem os maiores de 70 anos. 20 são condições de elegibilidade, na forma da lei a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 18 anos para vereador. 21. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. 22. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. 23. São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 24. Militar estável é elegível, se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade. 25. 25. O mandato eletivo poderá ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. Atenção! O prazo é de 15 dias da diplomação e não da posse. A ação deve ser instruída com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. 26. Imagine que uma lei altere o processo eleitoral. Quando que essa lei entrará em vigor? De acordo com o artigo 16 da Constituição Federal, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, mas não será aplicada à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. 27. Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas ou tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. 28. Você sabe quantos quilômetros tem a nossa faixa de fronteira? Então memorize. É a faixa de até 150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres. Essa faixa de fronteira é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação. A utilização dessa faixa de fronteira é regulada em lei. 29. Você sabe qual é o número de deputados na Assembleia Legislativa? O número de deputados estaduais depende do número de deputados federais. Como regra, nós temos que o mínimo de deputados federais será 8 e o máximo será 70. Se o Estado tiver 8 deputados federais, o número de deputados estaduais será o triplo desse número, ou seja, teremos 24 deputados estaduais. Quando atingir o número superior a 36, não vai ser mais o triplo. Atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. É simples, atingido o número superior a 36 é só somar 24. Exemplo. Em Minas temos 53 deputados federais. Somando com 24 teremos 77 deputados estaduais. Essa é a regra do artigo 27 da Constituição Federal. 30. Muitas dicas importantes do professor Ederson Félix. Segue a gente nas redes sociais. 31. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando, se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Artigo 27, 1. 32. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% do subsídio dos deputados federais. 33. A eleição do governador e do vice-governador de Estado, para mandato de 4 anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente. 34. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com um interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: a eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, será para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. 35. Para a composição das câmaras municipais, será observado o limite mínimo de 9 vereadores e o máximo de 55 vereadores. A composição sempre será de números impares. 36. Vejamos a configuração das câmaras.
será de no máximo de 9 vereadores, nos municípios de até 15 mil habitantes, 11 vereadores, nos municípios de mais de 15 mil habitantes e de até 30 mil habitantes, 13 vereadores, nos municípios com mais de 30 mil habitantes e de até 50 mil, 15 vereadores, nos municípios de mais de 50 mil habitantes e de até 80 mil habitantes, 17 vereadores, nos municípios de mais de 80 mil habitantes e de até 120 mil habitantes, 19 vereadores, nos municípios de mais de 120 mil habitantes e de até 160 mil habitantes, 21 vereadores, nos municípios de mais de 160 mil habitantes e de até 300 mil habitantes, 23 vereadores, nos municípios de mais de 300 mil habitantes e de até 450 mil habitantes, 25 vereadores, nos municípios de mais de 450 mil habitantes e de até 600 mil habitantes, 27 vereadores, nos municípios de mais de 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes, 29 vereadores, nos municípios de mais de 750 mil habitantes e de até 900 mil habitantes, 31 vereadores, nos municípios de mais de 900 mil habitantes e de até 1.050.000 habitantes, 33 vereadores, nos municípios de mais de 1.050.000 habitantes e de até 1.200.000 habitantes, 35 vereadores, nos municípios de mais de 1.200.000 habitantes e de até 1.350.000 habitantes, 37 vereadores, nos municípios de 1.350.000 habitantes e de até 1.500.000 habitantes, 39 vereadores, nos municípios de mais de 1.500.000 habitantes e de até 1.800.000 habitantes, 41 vereadores, nos municípios de mais de 1.800.000 habitantes e de até 2.400.000 habitantes, 43 vereadores, nos municípios de mais de 2.400.000 habitantes e de até 3 milhões de habitantes, 45 vereadores. 37. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe a Constituição Federal, a Lei Orgânica, e os seguintes limites máximos. Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 10.001 a 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Municípios de 50.001 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 100.001 a 300 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de 300.001 a 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. Em municípios de mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. 38. Nunca se esqueça que o total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. 39. Já ouviu falar de lei por iniciativa popular? A iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairro se dá através de manifestação de, pelo menos 5% do eleitorado. Cuidado! Na iniciativa popular de lei estadual não tem esse percentual. 40. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no 5O do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. 6% para municípios com população entre 100 mil e 300 mil habitantes. 5% para municípios com população entre 300.001 e 500 mil habitantes. 4,5% para municípios com população entre 500.001 e 3 milhões de habitantes. 4% para municípios com população entre 3 milhões e 1 e 8 milhões de habitantes. 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 habitantes. 41. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus vereadores. 42. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. 43. O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. 44. As contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. 45. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, isso é vedado. O Distrito Federal reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal. 46. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa.
Atualmente não temos nenhum território federal no Brasil. 47. 47. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspendeu o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. 48. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. 49. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, faça a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. 50. 50. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Cuidado aqui. O prazo de validade é de até 2 anos e não de 2 anos. Se falar que a validade é de 2 anos está errado, porque é de até 2 anos. 51. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90,25%, 90 inteiros e 25 centésimos por cento, do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Artigo 37. Inquixi. 52. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, de 2 cargos de professor, ou um cargo de professor com outro técnico, um cargo de professor com outro científico, ou de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 53. Fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25%, 90 inteiros e 25 centésimos por cento, do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atenção! Não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. 54. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. 55. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. 56. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. 57. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 58. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Cuidado! Será estabelecido por lei complementar e não lei ordinária. 59. Cada território elegerá 4 deputados. 60. Cada Estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. 61. A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 2/3. 62. Cada senador será eleito com 2 suplentes. 63. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Que significa o primeiro número inteiro acima da metade. 64. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a 15 dias. 65.
É da competência exclusiva do Congresso Nacional escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. 66. É da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. 67. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou não atendimento, no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. 68. Compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. As provas gostam de falar que compete ao Senado. Mas você não vai errar. Quem autoriza a instauração de processo é a Câmara dos Deputados, ou seja, os representantes do povo. Quem vai processar e julgar, nos crimes de responsabilidade, é o Senado Federal. 69. Compete privativamente à Câmara dos Deputados proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Artigo 51, int. 2ª. 70. Compete privativamente ao Senado Federal aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. 71. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Compete também processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Nesses casos, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação, por 8 anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. 72. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Artigo 53, 2. 73. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva, que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. 74. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. 75. Perderá o mandato o deputado ou senador que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias da casa a que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. 76. Quando a perda do mandato do deputado ou senador decorrer do cometimento de qualquer das proibições estabelecidas no artigo 54, tiver o procedimento declarado incompatível com o decoro parlamentar ou sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, a perda do cargo será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Aproveita para conferir o artigo 54, da Constituição Federal. 77. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma. 78. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 79. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis, ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. 80. Os deputados e senadores não poderão, desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. 81. Os deputados e senadores não poderão, desde a posse, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis, ad nutum pela vontade de uma só das partes, nas pessoas jurídicas de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 82. Os deputados e senadores não poderão, desde a posse, patrocinar causa em que seja interessada qualquer pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. 83. Os deputados e senadores não poderão, desde a posse, ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 84. Atenção!
a condenação criminal transitada em julgado é suficiente, por si só, para acarretar a perda automática do mandato eletivo de deputado federal ou de senador? A resposta é não. Mesmo com a condenação criminal, quem decide se haverá a perda do mandato é a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal. Esse é o entendimento do STF. 85. Não perderá o mandato deputado ou senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. 86. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas na Constituição ou de licença superior a 120 dias. 87. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. 88. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 89. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. 90. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Maioria relativa é o primeiro número inteiro dos presentes. 91. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Esse quórum é denominado maioria qualificada. 92. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. 93. As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas. 94. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. 95. Não editado o decreto legislativo até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 96. O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Se a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até 45 dias, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva casa, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado, até que se ultime a votação. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, artigo 64, 1, 2º e 3º. 97. Se o Presidente da República considerar o projeto de lei, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de 48 horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 98. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção. É o que denominamos de sanção tácita. 99. O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. 100. Se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo Presidente da República, nos casos de sanção tácita ou se o veto não for mantido, o Presidente do Senado a promulgará, e se este não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo. 100.